A paz do Senhor, amados, é fogo, é manto e é glória. Estamos aqui para ver a quarta aula de Apocalipse. A gente dá uma pausa, mas não foge do assunto, né? Então vamos lá para a quarta aula de Apocalipse. Vimos quantas igrejas? Quem é que se lembra? 2, né? Então, que igrejas foram essas, né? Vamos lá, capítulo 2, a gente está Éfeso, que a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, depois eu detalho mais ela. Esmirna, e agora vamos para Pérgamo. Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela significa, quem é que sabe? Casamento. Eita, o negócio é forte, né? A ruína da cidade de Pérgamo, né? No manual bíblico aqui diz que ficam sobre a Acrópole, bem acima do nível da moderna Bergama, não é? Então, o trono de Satanás, onde ele vai falar, vamos ver o que é, né? Citado na carta. Pode ser uma referência ao altar dedicado a Zeus, né? Que aparece na foto. Pérgamo era também um centro do culto ao imperador. Além disso, atraía muitos visitantes que vinham em busca do tratamento médico ligado ao templo de Esculápio, o deus da cura. Veja o culto ao imperador e ao Apocalipse. E governo romano, cultura grega, né? Então você veja que a ruína até hoje existe, certo? Então nós temos aqui, mostrando a foto dela, é bem interessante, ela se encontra na antiga cidade de Acrópole. Então a Acrópole, certo? É a moderna Bergama hoje. Então nós vamos ver que Paulo passou por várias viagens missionárias, mas João escreveu a muitas igrejas, né? Então vamos ver algumas coisas interessantes. Quem é os anjos das igrejas que fala? A igreja, o anjo da igreja, né? Vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 1 e 8. Vamos ver aqui, capítulo 2, versículo 1 e 8. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Não é assim? O 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. Tá vendo aí? Então tem anjos, né? Nós falamos que o ser celestial, ângelos, né? Essa palavra ângelos, ela não é aplicada só a anjo, certo? Então você veja no início, no Evangelho de João e nas cartas de Apocalipse, você vai ver falando que escreveu ao anjo, no sentido de mensageiro, tá bom? Então, mensageiro é um pastor que está na direção, por que não um pregador, né? Porque no sentido de pregador já seria eclesiastes, né? Ao eclesiastes, ao pregador, né? Então seria outro. Então vamos lá. Olha só, no finalzinho, capítulo 22 de Apocalipse, versículo a partir do 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo. No início ele fala que enviou um anjo para falar com João, para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Certo? Estrela da manhã em latim é Lúcifer. Então, se você disser que Lúcifer é o nome do diabo, você está dizendo que aqui seria Lúcifer. Você está entendendo? Porque na Bíblia Latina vai aparecer Lúcifer aqui. Então, estrela d'alva, estrela da manhã, a palavra interpreta-se como Lúcifer, né?
Então isso é assunto para outro vídeo. Já tem um no canal e nós vamos ver. E então, antes de continuar, nós vamos pedir para que vocês dêem o seu like ou o seu dislike. Se inscrevam no canal Pregadores do Evangelho Genuíno, ou entre no grupo do Facebook. Lá você vai ter o link do canal no YouTube. Nós temos um Face onde fazemos estudos e também temos o YouTube, né? Então, dito isso, vamos continuar. Pérgamo significa casamento. Em Pérgamo a igreja se mantinha firme, apesar da pressão externa, certo? E extrema. Tinha pessoas dentro da cidade que faziam pressão? Tinha também, certo? Mas a externa que eu falo é a oposição do diabo. Entretanto, alguns de seus membros haviam abraçado falsas doutrinas, né? Como resultado, antigas práticas pagãs estavam se infiltrando. A oposição era ou se arrepender ou ter Jesus lutando contra eles. O que vocês escolheriam? Né? Então vamos ao texto aqui. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Meu Deus. Aí você vê uma apresentação de Jesus. Entendeu? Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, como a gente diz, fazendo alusão possivelmente a Zeus, né? A cidade onde tinha o templo de Zeus. Que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome ainda, certo? É como se Jesus dissesse ainda. E não negaste a minha fé ainda. É como se ele dissesse isso. Claro que não está no texto, mas interpretando, você vê soar que apesar que tem um trono de Satanás, apesar das perseguições, apesar disso, ela permanece casada com Cristo. Por isso, Pérgamo. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui então é um elogio a essa igreja. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Vai começar a crítica. Uma crítica vinda do Eterno é uma crítica que não tem erro. Não tem como negar. Né? Diante dele não tem como negar isso. Então ele vai começar. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, lá em Números, né, que você vê, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Então, qual é a doutrina de Balaão? É comer do sacrifício da idolatria e se prostituir, visto que pela profecia Deus não ficaria contra Israel. Então teria que forçar Israel a fazer coisas para que Deus ficasse contra elas. E você acha que o diabo mudou a estratégia? Né? O diabo tenta diariamente fazer com que você e eu venhamos a fazer coisas que desagradam a Deus, para que Deus fique contra nós. Por isso que às vezes Deus retarda a sua ira. Por quê? Porque se ele fosse dar ouvidos ao diabo, você veja em Jó lá, é interessante isso daqui, eu vou até ler a passagem, Jó capítulo 2. Você veja que é uma coisa interessante, o que Deus testifica de Jó, interessantíssimo. Eu vou ler poucos versículos, porque o vídeo aqui fala de Apocalipse. Então, essa parte aqui é sobre o Satanás tentar. Está dentro do contexto lá. Olha só. Capítulo 1 de Jó, versículo 1.
Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, veja que mais na frente, no versículo 6 ele diz: vindo dias que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor puxa a conversa. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Então o que o diabo fala? Porventura teme Jó o Senhor à toa? Porventura não cercaste ele de bens? A sua casa, tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Você está vendo ele na bênção? É muito fácil dizer que ele é bom, reto, temente ao Senhor e se desvia do mal. Mas estende a tua mão contra ele e tira tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Agora veja o que o diabo está tentando fazer. Tentar a Deus. A Bíblia declara que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Entendeu? Mesmo assim o diabo é atrevido, foi lá e fez isso. Eu vou vencer essa guerra. Então depois disso aqui ele entendeu que contra Jeová, Javé, ele não tem chance. No capítulo 2, versículo 3, do 1 em diante, diz a mesma coisa, né? Observaste meu servo Jó, o Senhor falando a Satanás de novo. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus volta ao mesmo discurso para dizer ao diabo uma coisinha bem que vocês vão entender. Homem sincero, reto, temente a Deus, se desviando do mal. Aí ela acrescenta: e que ainda retém a sinceridade. Só fez Deus elogiar mais ainda. Então você veja que Deus fez e. Esse i em português é uma conjunção aditiva. Ele vai adicionar alguma coisa, certo? Então, vai adicionar alguma coisa. Ele adicionou a sinceridade, que ele retém a sinceridade. Aí olha só. Havendo tu, porém, me incitado contra ele, para o consumir sem causa. Veja, voltando para Apocalipse. O que é que Deus está falando aqui sobre Balaão? O Espírito Santo deixou escrito aqui sobre Balaão. Pela profecia, não dava certo. Não dava certo. Mas agora temos que bolar um plano. Então vamos jogar ele na prostituição, vamos jogar ele na idolatria, para que assim Deus fique contra ele e vá o consumir. Por isso que às vezes Deus retarda. Porque o diabo já tentou incitar ele no passado. Então Deus é estratégico, tremendo. Aí continuando ele diz assim, que aqui é a crítica, né? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Meu Deus, o que eu aborreço, tá bom? Então vamos lá. Balaão foi um falso profeta que vendeu seus serviços a um rei pagão. Mas ele não começou sendo um falso profeta. Ele começou a ser, vamos dizer assim, um profeta genuíno. Você veja que ele consulta a Deus do jeito que tem que fazer, faz os holocaustos, tudinho, mas ele vendeu-se. Na hora que ele vendeu, pronto. Aí acabou-se, certo? Olha só. Em Pérgamo, a igreja se mantinha firme apesar da pressão externa. Entretanto, alguns de seus membros haviam abraçado falsas doutrinas como práticas pagãs. A opção era ou se arrepender ou lutar contra Jesus. O trono de Satanás, Pérgamo era naquela região o principal centro de culto ao imperador. Então tinha que se adorar
ao imperador, né? Além disso, o imenso altar dedicado a Zeus que ficava sobre a Acrópole. Tá bom? Que mais? O povo também ocorria ao templo de Esculápio, que era um deus da cura. Então, chegava-se lá, fazia-se uma oração no templo de Esculápio e a pessoa saía curada. Só que não era bem assim não. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre esse templo de Esculápio. Pérgamo podia ser descrita como a Lourdes do mundo antigo. O trono de Satanás pode ser referência a qualquer um desses ou a todos eles. Balaão em Números 31:16 e Números 25. Alimentos oferecidos aos ídolos. Veja a nota de 1 Coríntios 8, que Paulo fala. A questão aqui é a mesma, ou seja, trata-se daquilo que é comido no templo do ídolo, né? O maná, o alimento fornecido por Deus, em Êxodo 16. O significado da pedra branca é desconhecido. O nome indica a pessoa inteira. Assim como um nome novo é um novo caráter, um segredo entre a pessoa e Deus, né? Então aqui, veja bem. Então, essa doutrina muito usada, muito divulgada, né, de Balaão, era muito difundida, porque ele começou sendo um profeta bom. Então, o que acontece? Quando chegou os nicolaítas, veja bem, fundaram o nicolaísmo, certo? Que é uma heresia cristã, cujos aderentes são chamados de nicolaítas. As características delas são mais lembradas, é uma oposição em relação ao casamento. Por isso que Pérgamo era Pérgamo, a palavra é casamento, ou seja, porque retinha. Então eles estavam lutando para que acabasse esse casamento espiritual com Cristo e algumas pessoas lá dentro, mas que realmente estavam defendendo uma coisa chamada poligamia, certo? Vários parceiros, né? Isso é falado na doutrina dos nicolaítas e a gente vai falar em outro vídeo. Então, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei contra ti conselho, certo? Aqui é um conselho de Jesus. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então você veja que Jesus já vai dizendo que vai vir com espada. Espada é tido por arma divina. Então, quando você vê em Apocalipse, mais na frente, o anticristo, que é anticristo ali, eu vou mostrar por A mais B. No capítulo 6, com o arco. Arco é uma arma humana. Então, os simbolismos, ainda que digam, é simbólico e tal. Claro, certas partes do Apocalipse, elas são simbólicas. Aqui é literal. Certo? Essas cidades existiram. Mas 95% do Apocalipse, eles são simbólicos e tal. Mas a mensagem é literal. A mensagem que tira-se dela é literal. E é simbólico tudo? Não. Como é que eu sei que uma coisa é simbólica quando uma coisa é literal? Bom, se diz assim, caminho de andar, Mas se você diz assim, e siga um caminho espiritual, quem é que conhece o caminho espiritual? É pela palavra. É simbólico, certo? Quando Jesus diz assim, eu sou Jesus, é simbólico? Não. Né? Não é simbólico. É Jesus. Agora quando ele diz, eu sou a porta, ele é uma porta? Não. Claro que não. Então tem como você saber? Tem. Mas da onde é que eles tiraram que o Apocalipse é 95%? Que passagem é 95%? Aí cai sobre eles a forma correta de interpretar? Entenderam a questão? Então isso daí tem que tomar cuidado, muito cuidado. Arrepende-te, pois, conselho
Não. Se você está se identificando com essa igreja, ela permanecia com Cristo, mas tinha coisas erradas dentro dela. Idolatria, certo? Vamos trazer por dentro de hoje. A idolatria é você tirar a atenção de Deus, certo? O foco de Deus. Então você vai para um culto. E lá no culto, você dá um foco. Nossa, aquele é o pregador. Aquele é o pastor. Aquele é o cara, certo? E você só vai para pedir e não para adorar no templo. Idolatria, você está tirando a atenção de Deus e colocando no homem. Está entendendo? E quando um profeta chega dizendo, olha, eis que diz o Senhor, e assim, 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 aí você começa, nossa, ele revelou até os fios da cabeça da minha cabeça. Então, como é que pode a genética, o RG, o CPF, ele revelou? É fácil, você vai na Receita Federal, num sitezinho lá e aparece. Entendeu? Então, você pega essas coisas e começa a colocar aquele pregador como um profeta acima dos outros. Idolatria. Idolatria vem de ídolo, imagem, mas latria, tirar e desviar a atenção. Não é ídolo de estátua só não. Então se eu digo, antes de ir para o culto, eu vou para um show gospel. Idolatria. Por quê? Eu estou tirando a atenção de Deus ali, mas no show gospel Deus vai cantar. Quem vai aparecer cantando em evidência? Eu estou dizendo que show gospel é errado? Não, eu estou dizendo que entre o culto e um louvor é o culto. Na sua igreja. Na sua igreja. Certo? Então aqui diz aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No judaísmo, essa visão aqui de ouvir é obedecer. Ao que vencer, darei eu de comer o maná escondido. Maná, alimento oferecido por Deus. Escondido, está escondido agora. Significado da pedra branca, vamos lá. Dar-lhe uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito. Se é um novo nome, não é mais o seu que você tem aqui na terra. Nome fala de identidade, mas é desconhecido o nome que vai ter ali. Entendeu? É um novo nome. Então não tem como a gente decifrar que nome vai ser. Quem disser tem que dizer a fonte. Não aparece em nenhum canto da Bíblia. O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, como é que eu vou saber se nem eu recebi e se ninguém conhece? Vocês estão entendendo? É só naquele dia. E para os salvos. Então estamos aqui com a igreja de Pérgamo. É uma igreja que permanecia com, vamos dizer assim, aqui ela tem uma promessa também no versículo 17. Conselho, promessa, tem uma promessa, certo? Obras dos nicolaítas, imoralidade sexual. Diziam que não afetava a salvação, certo? Podemos, depois vou destrinchar bem legal no vídeo. Então, podemos ser salvos, eles diziam, sem deixar de praticar poligamia, cabas bestinhas, né? Então, realmente acontecia de ter isso na igreja de Pérgamo. Então, toda igreja tem seus problemas, mas os sinceros têm que se levantar. Então, amados, eu deixo aqui o meu abraço e vocês vejam que aqui é literalmente Jesus corrigindo a igreja de Pérgamo. Amém? Quem tiver alguma dúvida, vá lá para o meu privado que eu vou tirar as dúvidas. Amém? A paz do Senhor.